Boa noite, amados. Um prazer novamente estar com vocês, né, Paula? Sim. Para podermos falar aí dos temas da Palavra de Deus. E o que mais nos alegra é exatamente o que dissemos agora, né? Que é a Palavra de Deus. Não se trata de qualquer estudo, mas da Palavra de Deus. E é muito bom contar com a presença de vocês. Tudo bem, gente? Joia? Tô vendo um rostinho ali, não consigo identificar. A Júlia. A Júlia! Oi, Ju, tudo bem? E a Gri tá com a gente aí, Joia. obrigado pela presença. Sim. Tá constando ali 4 pessoas já, Deus abençoe cada um, né? para que a gente possa realmente ter um tempo agradável ao Senhor, né? Eu creio que com tudo isso que aconteceu, conversando com algumas pessoas, né, com essa pandemia, a gente vê um aflorar, né, Sim, de muitas coisas, mas eu creio que tudo que acontece, né, para que a gente realmente tenha uma vida mais abençoada, né, tenha uma vida realmente mais próxima do Senhor Jesus, amém? Dona Maristela, Amém. sempre Seu com a Wilson gente. também, a Maristela, Seu Wilson e Dona Sandra estão mais reservadinhos, a eles, Dona Neuza aqui da casa, né? eles estão na casa Obrigado lá. pela presença, pessoal. Sim, que Deus possa nos abençoar. Vamos fazer uma oração, Eric, para Amém, começar? amém. Vamos sim. Eu faço uma oração e depois Amém. você me conta Sim, no final, sim. você ora. Amém. Deus, a gente quer te agradecer pelo dia, te agradecer pelas nossas vidas, Pai, e pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja tocando nos nossos corações e em cada pessoa, Senhor, que está aqui conosco hoje, Senhor, ou um dia que alguém for ouvir essa palavra, que a Tua presença, Senhor, ela seja real e verdadeira nas nossas vidas. Cobre-nos, Senhor, com a Tua alegria, Pai, que realmente as Tuas mãos estejam sobre nós e nós te agradecemos por esse momento que teremos, Senhor, na Tua presença. Tenha liberdade de falar conosco. Nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém, Amém. gente. Estou vendo aqui o Luiz também com a Renata. Obrigado pela presença. Tá. Ah, tá. Hoje deixa eu ver aqui, gente. Eu tentei Aqui, ó. aqui arrumar meu microfone, ver se tá bom ou se tá ruim. Vamos dando um retorno do som, Sim. trocamos os fios aqui, tá? Espero que esteja dando retorno, toda a Tá. fiação aqui. Sim. Deus abençoe a irmã Natália, também entrou, Oi. né? Oi, tia. Fala aí, gente, como que tá? Eu tô falando muito baixinho, será? Que se o microfone estiver funcionando bem, minha voz fica legal. Senão eu tenho que aumentar um pouquinho aqui o tom de voz que o pessoal não consegue ouvir. O meu dizem que dá para ouvir mesmo sem microfone. Não tem problema. Graças a Deus, pelo menos um dá pra ouvir, né? Eu já tenho muita dificuldade com isso. Amém, gente? Vamos estar começando? Como nós terminamos a última aula, que foi de falar realmente da... Tá bom. Amém, amém. Legal, dona Maristela, obrigada. Obrigado. De estar falando sobre a construção e a gente partiu. Sim. Nossa construção acabou. Oi, Tó, a Antônia também não está Minha aqui com a esposa gente. também. Um beijão. Nossa construção acabou o alicerce e a gente foi para as paredes e para as portas e janelas, né? E a gente sabe que na Bíblia portas e janelas tem muitos significados e abrange uma série de Uma questões. série de temas, né? Ou Sim. seja, a parte de janelas e portas, ela pode ser subdividida em muitas questões interessantes de serem discutidas. Exato, Né? exatamente. Mas nós vamos caminhando e Sim. conforme vocês forem perguntando e também aí colocando algumas questões, nós temos a nossa direção. Amém. Amém. Nós começamos semana passada e eu vou ler só pra gente começar o significado de janela, gente, não na Bíblia, assim, diretamente, mas realmente no dicionário o significado de janela. A palavra assumiu diversos significados em geral por essa ideia de vazio, né? E por remeter ao exterior. Pode ser considerada como ângulo de visão, pois permite a entrada de elementos como luz e ar. Mas também possibilita a extensão do olhar como um indivíduo que participa da ação observada. É o símbolo da receptividade, da abertura para as influências vindas de fora, da entrada da luz. Representa também a sensibilidade a influências externas. A janela pode ainda ser considerada como sendo um símbolo da consciência
ou um portal para o inconsciente. E isso não está na Bíblia, né? Mas no dicionário, aí um dicionário normal que eu peguei. E é interessante, amados, até recordando um pouco o que nós falamos sobre esse tema na semana passada, veja, a porta ela tem a função de entrada nossa mesmo, né? Do ser humano, ou seja, entrada e saída do ser humano. Agora, a diferença da janela em si. A janela não foi feita a princípio para entrada e saída do ser humano, só se for um assaltante que está pulando pela janela, né? Mas a princípio a janela não foi feita para entrada. Ela é entrada o quê? Como a Paula colocou aqui para nós. Entrada de luz, entrada de ar, né? Então veja que apesar dos dois, né, Paula, porta e janela, se parecerem, as funções são um pouco diferentes. Sim. E espiritualmente também desempenham funções um pouco diferentes quando nós usamos dessa simbologia, né, Paula? Sim. E nós vamos começar falando das janelas, né? E depois a gente pode se aprofundar um pouquinho mais com relação às portas. Eu queria dar um oi lá pro tio Carlos, que está lá no sul. Opa, legal! Que está assistindo a gente, que Deus possa abençoar todos aí, sim. E também o Luiz Garrocha, acho que é irmão, né, do Marcão. Sim, irmão do Marcão, sempre viu? Tá com a gente. Puxa, muito bacana mesmo. Deus abençoe. E nós falaremos um pouco hoje das janelas. Rico também. Né? E como nós falamos na semana passada, só para a gente estar recordando, primeira janela que a gente vai falar, e o que a gente entende de portas e janelas, né? Nós podemos abrir portas espirituais, certo, na nossa vida, portas que dão para o inferno e portas que dão para o céu. Portas que dão para a vida e janelas e portas que dão para a morte, né? E é isso que a gente vai tentar entender. Sim, sim. E a primeira janela que a gente não pode deixar de falar, né? Talvez a principal, talvez realmente a mais importante na nossa vida, é uma janela que dá realmente para a morte, né? Que é o pecado. A palavra lá em Romanos 5,12, ela fala que, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, com o pecado, né, de Adão e Eva, o que acontece? Nós recebemos por herança esse pecado. Foi aberta uma porta, né, que levou para a morte, né? Seria uma porta, né, Eric? O pecado realmente como essa porta que nos leva para a morte, né, a qual nós temos que lutar hoje, pedir perdão para o Senhor, porque daí veio Jesus. E realmente resgatou as nossas vidas. E, né, Paula, é interessante porque esse tema que a Paula nos coloca, porque imagina só, uma janela, né, que foi aberta lá atrás, lá na época de Adão e Eva, ela tem resquícios até os dias de hoje, né, Paula? Exatamente. Você vê que nós temos que aceitar Jesus como Salvador para sermos poupados dessa janela que foi aberta. Então veja como a ideia de uma janela espiritual aberta, ou seja, de uma brecha aberta, ela é muito mais do que às vezes a gente imagina, porque a gente imagina, né, Paula, que existem só pequenas janelas e que elas são fechadas simplesmente, não, eu abri aqui, amanhã eu fecho. Algumas, sim, outras o nível é bem mais difícil, e daí cai até no tema que talvez a gente vá tocar um pouquinho mais para frente, né, Paula? Sobre temas de batalha espiritual, né? Já é mais... Então, tem lugar que você entra espiritualmente, que se não houve ordem de Deus, você abre uma janela que depois para fechar não é fácil. Daí essa parte de batalha espiritual, a gente vai fazer um convite aqui assim na Caruda mesmo, quem sabe ela aceita, que tá aí vendo com a gente, que é a tia Natália, verdade. Né? Que essa parte de vem batalha dar uma espiritual, palavra com a gente aqui, se possível. Eu já sou mais, para contar né? um pouco das suas experiências pro pessoal que nos assiste, e depois ela escreve para nós se ela concorda ou não, ou quem sabe depois nos passa aí. E justamente o que o Eric falou, então assim como nós abrimos, né, nós colocamos janelas na nossa casa, né, em cada cômodo, eu acredito que 90% dos cômodos tem uma porta ou uma janela, né, que senão também não tem o acesso, como o Eric colocou, né?
E nós, quando acordamos de manhã, o que a gente faz? Geralmente a gente abre a janela, né, para que entre a luz, para que entre o sol, né? Quando a gente vai sair, a gente abre a porta e daí a gente fecha, como o Eric falou, para que o ladrão não entre, né? E na nossa vida espiritual também, né? Existem janelas que nós temos que abrir e outras que nós temos que fechar. E é interessante, amados, porque a Paula colocou muito bem que quando nós, por exemplo, temos um lar, você sempre vai ver a presença de janelas e portas. Você não vai encontrar um lar onde não exista janelas e portas. Só tem um lugar aqui, para que eu faça uma ressalva, que é assim, o templo maçônico. Ele não tem janelas e portas. Daí eu não vou estender muito assunto por aqui, mas existem consequências que aparecem no mundo também físico, né? Legal. Mas vale a pena dizer para vocês que nós falamos de portas e janelas e a Paula falou, olha, em um determinado momento você tem a sua casa e você vai fazer o que, Paula? Abrir para a entrada do sol. Né? Ou seja, novamente a gente frisa, janelas e portas não simbolizam que elas devam ficar fechadas o tempo todo. Muitas vezes elas têm necessidades de ser abertas. Ou qual é a dificuldade, né, Paula, espiritualmente falando? Quando eu devo abrir essa janela, ou quando eu devo abrir essa porta, ou quando eu devo fechar, né? E algumas são tão importantes que o próprio Deus fecha ou abre. Aí já é uma situação mais complicada pra gente. Sim. Beijinho pro Caiuã e pra Bianca também. Opa, grande abraço. Muito legal. E o que a gente vai falar? A primeira janela que aparece, propriamente a palavra janela na Bíblia, como nós começamos semana passada, é lá da Arca de Noé. Né? E é uma janela, né, que a gente vai entender que é uma janela de salvação. A gente vai tratá-la como uma janela de salvação. E depois a gente pode voltar para falar na parte de portas, daí que seria um outro detalhe, que seria a porta, que também Eu vou dar só uma dica, pessoal, porque perceba, né, o pecado pelo mundo, ele entra por uma abertura de uma janela, e quando o homem peca, ele sai por uma porta, que é a porta do Éden. E o que é barrado? A porta do Éden. Porta do Éden. E a arca, Paula, é o processo inverso. Você passa primeiro pela porta, a porta é selada, por Deus, né? Como lá no Éden, quando o homem saiu, Deus selou, os anjos selaram para que o homem não tivesse mais acesso. Sim. E na sequência, né, depois que o homem entrou na arca, o que resta para ele? Uma janela. Né? É como se fosse o processo inverso. Éden versus arca. Entenda que isso não é por acaso, é um simbolismo espiritual de como é o processo que Deus faz com as coisas. Assim, né, Paula? Vale destacar, por exemplo, que o pecado entrou através de uma pessoa, mas mais especificamente uma mulher, né? E quando Jesus foi ser gerado no ventre, ele vem através também de uma mulher. Você entende então a conversa da janela que se abriu lá atrás e que tem que ser fechada lá na frente? Da porta que se abriu e tem que ser fechada lá na frente, né? Legal, bem interessante, né? Então, lá em Gênesis 8, 5 a 6, fala assim, a história lá de Noé. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. E no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Amém? Então essa janela era a única abertura, né? Sim. Que só foi aberta, gente. Teve todo o tempo da chuva, né? Teve 40 dias e 40 noites de chuva, imagina aquilo tudo ali dentro, só foi aberta quando a chuva parou, né? E aqui fala depois de 40 dias, né? Que Noé abre a janela e daí tem toda a história, ele manda primeiro um corvo, que também existe um simbolismo, a gente não vai entrar nesses outros detalhes, porque daí cabe até um outro ensino, um outro tema, né?
Mas o que acontece nessa primeira janela, né, ali falada na Bíblia, uma janela para a salvação? Quando Noé abre essa janela, entra o sol, né, não mais a água, né, que até então estava dominando, mas entra o sol, entra a luz e entra a vida, né, porque aí sim, depois que ele entende, quando ele solta a pomba, que a pomba traz um pedacinho de galho, é a vida, é a hora dele realmente sair da arca. E ele vai sair pela porta. Vocês entenderam aquilo que a gente falou lá no início? Essa diferença ela é muito clara, entendeu? A janela não foi feita para entrada e saída do homem. O propósito da janela é outro. Exatamente. Homem entra e sai pela porta. Pela porta. Pela porta, a pessoa está empolgada com a janela. Né? Sai pela porta. Ou seja, olha que interessante. Antes de se abrir uma porta, o que se abre primeiro? Segundo a arca? A janela. E esse é um segredo espiritual. Sabe, Paula, só que tem pessoas que Deus já está abrindo janelas, Deus já está mostrando o sinal da luz. E aí é uma conexão que vocês têm que aprender, e se vocês não sabiam disso até hoje, pega isso espiritualmente falando, essa dica, que sempre que você ora por uma porta aberta, ou uma porta para que ela se feche, o primeiro sinal começa pela janela. Olha que legal, gente. Entendeu? E às vezes a gente fica lá, não, mas Deus, o Senhor não vai mandar um sinal? Mas que sinal que vocês querem? Ah, da porta aberta. Bom, mas daí já não é o sinal, daí já é a concretização da porta aberta. O sinal começa pela janela, Paula. É legal porque ele abriu a janela, só pra gente, né? Ele abriu a janela a primeira vez e não deu certo. Quando o corvo foi... Exato. Né, ele não dá certo a primeira tentativa. E na realidade, Paula, é um processo. Porque às vezes a gente imagina assim, na primeira abertura de janela, Deus já confirmou a bênção. Não. Na primeira abertura, às vezes Deus começou o processo da bênção. Na primeira abertura é como se Deus estivesse falando, Noé...